da diretoria atual de gestão do Conselho de Farmácia do Espírito Santo, juntamente com meus colegas Luiz Carlos Cavalcante, Gustavo e o Leandro Passos. Nós temos muito orgulho de estar à frente do Conselho e estar realizando essa Semana Sudeste da Farmácia, onde o objetivo principal é levar conhecimento para os farmacêuticos, e nós temos aqui também alguns acadêmicos, para abrir o leque de opções de atuação, dos campos de atuação do farmacêutico. E hoje nós vamos receber aqui o Dr. Francisco Mutz Hatzky. Ele é daqui do Espírito Santo, ele vai falar para nós um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico na perícia oficial criminal, na perspectiva do Espírito Santo. Eu confesso, estava conversando com ele um pouco antes, né? É uma área de atuação que a gente não ouve muito falar da atuação do farmacêutico, mas ele vai comprovar para nós aí que é uma realidade muito interessante para os farmacêuticos. Ele é perito oficial criminal desde 2007, vice-presidente da Associação Espírito Santense de Peritos em Criminalística. Ele é farmacêutico, especialista em administração pública, instrutor das disciplinas de perícia em crimes contra a vida e de preservação e valorização da prova. Atualmente exercendo as atividades no gabinete da Superintendência da Polícia Técnico-Científica desde 2018. Então, assim, quero convidar todos para assistir a palestra com muita atenção, e tenho certeza que a gente vai sair daqui com uma visão diferenciada e de mais um campo de atuação do farmacêutico, que é o que a gente mais gosta de apresentar, né? Abrir esse leque. Somos profissionais super preparados e temos que ocupar os espaços que nos são possíveis de ocupar, não apenas aqueles na qual tradicionalmente a gente já ocupa ou que legalmente somos, digamos assim, exclusivamente destinados a eles, né? Então, quero dar boa noite ao Dr. Francisco, a todos vocês. Vamos dar início. A Sheila já colocou aqui no chat a respeito dos certificados, tem também a questão das perguntas, vocês podem deixar aí no chat, que no final a gente repassa todas para o Francisco, e desejar a todos aqui uma boa aula e um bom bate-papo. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado. Quero desejar uma boa noite a todos. Cumprimento a doutora Denise, representando aí todo o Conselho Regional de Farmácia, ao qual eu cumprimento todos os conselheiros. Quero cumprimentar também a todos os colegas farmacêuticos aqui hoje presentes, que estão prestigiando, bem como os alunos, que são o nosso futuro. Então, eu quero iniciar, eu vou falar um pouco, né, do meu início. Sou farmacêutico, como foi dito, formado em 2007, e atuei um tempo como farmacêutico, e depois fui me aventurar em concurso público. Gosto muito da área policial, então isso foi um motivador, e quis o destino de conciliar um gosto, uma vontade, né, policial com a profissão que eu escolhi, farmacêutico. E o que melhor se encaixou foi perito. Sou apaixonado por ela, estou ali há 14 anos. Vou falar um pouquinho da experiência. Creio que muitos, quando formam e pensam em perícia, falam assim, o farmacêutico vai para o laboratório. Então, quero mostrar aqui que não é só, o farmacêutico não só está no laboratório, está em diversos campos. E vou mostrar como que a formação de um farmacêutico te proporciona atuar nesses campos e como eles se interrelacionam. Não é só uma área, essa área ela se interrelaciona. Então, esse vai ser o nosso objetivo de hoje, e espero que atenda todos os anseios aí dos colegas. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Só. E então, tá tudo ok?
Então, vamos lá. Falar um pouquinho da atuação, né, do farmacêutico Ok. na perícia oficial do Espírito Santo. Esse é o nosso prédio, fica ali na Reta da Penha, né? Avenida Nossa Senhora da Penha, na Chefatura, que é onde fica a sede da perícia. Nós temos unidades no norte, no sul, na região serrana, na região noroeste, então, principalmente nas principais cidades aí, capital, Linhares, Colatina, São Mateus, Cachoeiro e Venda Nova do Imigrante. Nossos cargos hoje, que temos na Superintendência de Polícia Técnica Científica, nós temos o auxiliar de perícia médico-legal, os médicos legistas e os peritos oficiais criminais. Então, eu faço parte. Dentro dessa superintendência, nós temos 4 departamentos onde então, são lotados, tanto médicos, peritos e auxiliares. Então, nós temos o departamento de criminalística, temos o departamento de laboratório forense, é um departamento mais recente nosso, o departamento de identificação, trabalha tanto com identificação civil, emite uma carteira de identidade, quanto a criminal, identificação de presos, condenados e pessoas que são autuadas, e temos o departamento médico-legal, onde são feitos exames tanto em vivos quanto em cadáveres. Então, só voltando, vou falar um pouco do departamento criminalístico, foi o departamento que eu trabalhei boa parte também. E, como eu disse, quando você, farmacêutico, entra no curso de formação, todo mundo já vai com a ideia assim, eu vou para um laboratório. E eu quero mostrar aqui que, às vezes, não. Você pode ser localizado em vários outros setores. Um exemplo que nós temos é a seção de documentoscopia forense. Nosso departamento, nós temos 2 farmacêuticas localizadas nesse setor. A gente trabalha com exames em documentos, principalmente verificação de fraudes em documentos, e o grafotécnico, questão de verificar se a escrita foi feita pelo punho escritor daquela pessoa suspeita ou vítima, o que seja. Então, é um trabalho, nós temos 2 farmacêuticas nesse setor. Uma delas, a doutora Jandira Maria de Oliveira Boni Brandão, ela fez um mestrado na área da documentoscopia, utilizando microscopia Raman, microscopia de força atômica, onde ela verificou a utilização de tinta, correlacionar tintas. Esse é um trabalho que ela fez. Uma vantagem hoje do farmacêutico dentro da superintendência é que nós somos formadores de conteúdo científico, tem vários profissionais que estão lá, farmacêuticos, com mestrado, doutorado, de renome, tanto nacional, com apresentações de trabalhos a nível internacional. Então, a gente está com um bom grupo seleto de farmacêuticos atuando lá. Outra área também que chama muito farmacêutico, vou mostrar aqui, é a seção de balística, onde a gente mexe com armas, projéteis, estojos. Então, lá é feito exames em armas, eficiência para verificar se uma arma ela é eficiente, se ela é capaz também de produzir o dano ou a lesão que a nela é característica. Verificação de mecanismos de segurança, se ela possui trava, não trava. Exame metalográfico, nós temos vários peritos que conseguem, com a utilização do seu conhecimento, principalmente reagentes químicos, revelar numerações de armas que foram suprimidas, principalmente para uso aí do pessoal do crime. E uma área que aí o farmacêutico domina bem, que é a microcomparação balística e percussão. Comparar na foto, verifique se até é uma colega, ela é chefe dessa seção de balística, a doutora Fernanda Silveira, farmacêutica, onde ela está comparando 2 projéteis. Um, possivelmente, foi recolhido no local de crime, ou extraído de um corpo, vítima de homicídio, com um padrão que foi coletado de uma arma apreendida. E ela está verificando se eles são compatíveis. Isso aí mostra toda a habilidade que o farmacêutico tem em suas áreas, trabalha muito com microscopia, uma habilidade, então se torna muito fácil, está muito metido o farmacêutico. Então, trabalhar nessa parte de microcomparação se torna muito... Para o farmacêutico, é uma facilidade em relação a outros cargos. Na seção de balística, eu tenho outras graduações, mas se verifica, principalmente na microscopia, ele tem uma certa afinidade.
Também, na questão de balística, trabalha externamente, não só dentro da seção, dentro do laboratório. Nós trabalhamos na parte externa, verificação de marcas de disparo, tanto em piso, paredes, determinação de trajetória. Isso aí foi um exemplo de um caso que nós trabalhamos, de balística externa, determinação de trajetória. Eu, basicamente, trabalhei nesse caso, em verificar como se deu a trajetória de um projeto que veio atingir uma vítima, como é que se deu essa dinâmica. Também temos, na parte do departamento de criminalística, a parte de perícias externas, identificação veicular. Do mesmo exemplo que eu falei na balística, a parte de metalografia, revelação de numeração de identificadores suprimidos da arma, também se faz no veículo. A gente sabe que o veículo tem vários códigos identificadores. Um muito utilizado para adulteração é você devastar a área onde fica ali o nível, chassi, numeração de chassi, e eles implantam outro ou simplesmente refazem a numeração. O que o perito, e aí também vai toda a expertise de um farmacêutico que sabe utilizar os reagentes, entende as reações, ele aplica o reagente na base, aquele número que foi colocado ali, ele vai sumindo e revela o verdadeiro número que pertencia ao carro. E aí a gente, muitas vezes, consegue entregar aquele bem àquela pessoa que teve seu produto roubado, ou furtado, seu veículo roubado ou furtado. Essa área aqui, de perícias externas, eu sou suspeito de falar, sou apaixonado por ela, trabalhei vários anos com crimes contra a pessoa, e posso falar que nessa área, o farmacêutico ele aplica muito o seu conhecimento. Nós comparecemos ao local de crime, conseguimos analisar os vestígios, analisar a entender de lesão, e para o farmacêutico ele se torna muito mais prático e fácil, e tudo aquilo que você recolhe em local, como farmacêutico, você já tem a noção para em que laboratório você vai querer um exame complementar. Então, se eu estou coletando uma mancha de sangue, eu sei para onde eu vou mandar para um laboratório para confirmar se é sangue, então se é sangue humano, se pertence a vítima, se pertence a um suspeito, sei quesitar para obter as respostas daquele laboratório, interpretar e aplicar naquele local, principalmente para a gente fazer o que todo perito precisa em seu laudo, né, que é o produto que a gente entrega. Falar da dinâmica, materializar aquele crime e, se possível, dar uma autoria àquele fato, que é o que todo mundo quer, né? Perder essa sensação de impunidade que, às vezes, temos. Então, o perito ele faz parte desse trabalho, principalmente condenar aqueles que são realmente culpados, às vezes inocentar quem não cometeu um crime, erroneamente está sendo acusado. Então, esse é um trabalho nobre de um perito. Também, nessa parte de perícias externas, outro conhecimento muito aplicado no farmacêutico, são as reações, análise de materiais biológicos, né? São busca de materiais que foram, muitas vezes, ocultados, limpos em carros. Aí está um exemplo de um exame que a gente utiliza muito, que é o luminol ou o STAR. Então, seu conhecimento sobre reação, sobre as hemácias, sobre a hemoglobina, a luminosidade que aquele produto gera quando aplicado nessa substância, saber diferenciar, por conhecer, o farmacêutico, por conhecer tanto a reação quanto ao que se reage, você consegue fazer diferenciar de um falso positivo, interpretar, conhecer bem a mancha de sangue. Então, nesse ponto, ele é de suma importância conhecer todas as características, tanto do produto, quanto com que substância ele vai reagir.
e como se dá essa reação e interpretar essa reação. Tá aqui outro exemplo, né, utilizando de recursos, outros recursos, não só reagente, mas de equipamento. Isso é uma busca de sangue, utilizando luz forense. A gente utiliza luzes com comprimentos de ondas diferentes. Aí, às vezes, o farmacêutico lembra assim, eu vi física no início do meu curso, eu posso aplicar, eu estou falando de um exemplo na área forense, na área de perícia. Conhecer sobre óptica, comprimento de onda, de luzes, filtros. Esse exemplo aí está mostrando como foi possível identificar manchas de sangue por contraste, utilizando um comprimento de onda específico, um filtro específico. Você consegue minimamente definir onde tem uma mancha de sangue nesse objeto. Outro exemplo, né, uma perícia em um objeto, um lençol, aparentemente ao olho nu você não vê, a um leigo que, sem algum recurso, é mais um lençol. Quando aplicado esses conhecimentos, você verifica uma mancha bem fluorescente, característica de sêmen, pela sua forma, todo o conjunto, né, do estudo que você faz, diferenciar de outras manchas também que geram essa característica, né? Então, o conhecimento adquirido pelo farmacêutico em todo o seu curso de formação, ele é aplicado através de métodos científicos na elucidação de crimes, na busca por vestígios, interpretação desses vestígios que vai ser aplicada ao laudo para chegar a uma conclusão do que de fato aconteceu. Outra área bem voltada assim, para o pessoal da engenharia, mas eu tenho farmacêuticos atuando também, na parte de perícias externas, envolvendo acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, entre outros. Então, nós temos farmacêuticos também atuando, principalmente no interior, onde o perito ele não tem áreas especializadas como aqui na capital. Então, o perito no interior ele lida tanto com patrimônio, depois ele está indo para um local de homicídio, depois ele pode estar indo para um acidente. Então, ali também ele aplica seus conhecimentos, tanto conhecimentos adquiridos na formação, como adquiridos no curso de formação policial, qual ele faz, fica aí por 6 meses, se preparando até assumir, até ser nomeado e entrar em exercício. Parte de perícias externas, perícias patrimoniais, principalmente nos furtos qualificados, situação entre um arrombamento, uma pessoa que adentra uma residência, um estabelecimento policial via escalada, por exemplo, danos materiais causados, né, nos bens das pessoas, das propriedades. Então, aí o farmacêutico também atua na seção de crimes contra o patrimônio, onde também emprega seus conhecimentos, principalmente na questão de revelação de impressões digitais, é um exemplo aí que os crimes de patrimônio chamam muita atenção e são capazes de gerar da autoria, né, dos fatos. Essa é uma área também federal, ela tem a Polícia Federal, que também tem peritos, né, atua bastante, com bastante exclusividade nos crimes federais. Aqui no estado, a gente também está iniciando um trabalho, começando, tivemos essa turma de agora também teve um conhecimento. Eu, particularmente, tenho um curso de conhecimento sobre os explosivos industriais. Então, é uma área que o farmacêutico, todo o seu conhecimento de como são as substâncias, como são os compostos que podem formar uma bomba, entender como é que esse mecanismo funciona, como é que ele se dá uma detonação, a trabalhar com os resíduos. Hoje, aqui, basicamente, a gente trabalha o quê? Com os resíduos das explosões. Então, a gente, quando encontra um artefato, a gente vai ao esquadrão antibomba, que é da Polícia Militar, detona em um local seguro, a gente vai lá, coleta os resíduos e leva para análise nos nossos laboratórios.
Esse exemplo aí eu até coloco um pouco meu irmão não é da perícia, mas ele é farmacêutico também formado. Ele trabalha, ele é sargento da Polícia Militar, trabalha na Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia, e também tem curso de blastro, tem vontade de estar no esquadrão antibomba, então é uma área que ele se identifica bastante. Outra parte das perícias externas, são casos bem famosos aqui no estado, caso envolvendo as crianças de Linhares. Nós atuamos uma equipe multidisciplinar, né? Então tivemos os colegas engenheiros trabalhando nesse caso, tentando identificar se foi um incêndio intencional, se tinha sido acidental. Então, nós trabalhamos tanto para verificar se havia acelerante, alguma substância foi colocada ali para aumentar a velocidade daquele incêndio. Teve busca de sangue oculto, se tinha sangue pela casa. Então, foi um trabalho belíssimo, formado aí por mais de 20 peritos, muitos deles farmacêuticos. Então, foi um caso aí que gerou muita repercussão. Também é um caso que a gente tem trabalhado, incêndio, sempre buscando mais conhecimento, porque quando um criminoso utiliza de fogo, ele quer acabar com aquelas provas, né? Então é um trabalho muito meticuloso, com muitos detalhes, e que geram muitas perguntas que precisam ser respondidas, e a população anseia por essas respostas. Essa é uma outra área que eu também atuei bastante, reprodução simulada, que vulgarmente a gente chama de reconstituição, né? Nesse exemplo aí tem foto. Na foto, diz que tem 2 farmacêuticos, né? O Itcolê, tem um colega que está de jaleco, farmacêutico também. Então, nós atuamos nesse caso. É um ponto onde você teve um fato que aconteceu em uma época anterior da reconstituição, da reprodução simulada. A gente tenta buscar tudo que foi encontrado naquele local, naquela cena de crime, todos os vestígios, relacionar com o que as pessoas estão expondo na reprodução e verificar se as versões são compatíveis com aquilo que você observou na cena, com os vestígios que você coletou, ou se a pessoa muitas vezes está omitindo informações, se ela simplesmente está mentindo também. Então, você faz todo esse levantamento, esse cruzamento de dados, e aí precisa estar conhecendo bem o inquérito, conhecendo bem as versões, replicando essas versões quantas vezes forem necessárias nessa reprodução simulada. Então, aí tem um trabalho também multidisciplinar, né? Muitas vezes é com vários atores, vários peritos trabalham em casos de reprodução simulada. E aí, já saindo um pouco do departamento de criminalística, entrando já no departamento de identificação, também nas perícias externas, falei lá no patrimonial, coleta de impressões digitais, impressões papiloscópicas, tanto em local, quanto em objetos que foram manipulados por suspeitos, por criminosos, buscar a identificação dos autores de delitos, né? Então, esse é um trabalho em que o conhecimento também do produto que você está utilizando, o tipo de material que você qual o melhor reagente, aí vai ser um pó, ou vai ser um pó magnético, um reagente como nitidina, cianocrilato, conhecimento de EPIs, o farmacêutico, né, que lida muito com essa questão de EPIs, também uma dinâmica de procedimentos, quais procedimentos utilizar, muito do nosso convívio, né, procedimento operacional padrão, são informações, são dados que estão no cotidiano do farmacêutico. Quando ele ouve, ele já consegue interpretar, saber o que é e aplicar. Necropapiloscopia, uma área de identificação de cadáveres, que a gente faz ali muito no departamento médico legal. Às vezes os cadáveres que estão em avançado estado de decomposição e ainda permite utilizar, fazer uma identificação pelo método mais rápido e até pelo um custo menor, mas onde se utiliza toda uma expertise científica, metodológica, de técnica, principalmente para fazer
conhecer a estrutura, uma epiderme, uma derme, onde eu consigo fazer uma melhor coleta dessa impressão, fazer uma hidratação desse tecido, né, no caso epiderme, para gerar um resultado onde você possa estar identificando aquela pessoa, aquele cadáver que está ali, podendo, de forma científica, técnico-científica, identificá-la, entregar aquela pessoa para sua família, para que tenha um sepultamento, um velório, e aí seguir todo aquele caminho, né, que quando acontece uma fatalidade, esse momento triste, a pessoa passar e aí sim se despedir do seu ente. Já passando agora também para departamento de laboratório, que aí sim o farmacêutico ele está em casa, eu digo dessa forma, né? Na parte de laboratório, lidando com biologia, aí a análise de beta-HCG, constatação de gravidez, né? Descartar gravidez prévia, antes do estupro, são alguns dos exames que são utilizados. Pesquisa no laboratório de biologia forense, pesquisa de sangue, às vezes chega instrumentos como esse, uma faca, que não basta simplesmente a gente falar, trata-se de uma faca com material semelhante a sangue. Tem que falar que é sangue, e se o sangue é sangue humano, você utiliza de todo o tipo de reagente, de conhecimento de laboratório, para poder responder essas perguntas. Uma vez a gente vier que é sangue humano, aí ali você segue para outros laboratórios, DNA, o sangue é da vítima, muitas vezes o agressor, com aquela sua ânsia de desferir golpes na vítima, também se fere, aí você pode encontrar muitas vezes sangue do autor, de uma faca, tanto da vítima quanto do autor, e aí você consegue às vezes, da autoria naquele caso, que é o que leva ao seu julgamento, uma condenação, principalmente utilizando de uma prova irrefutável, que se utiliza de toda a metodologia científica, onde quantas vezes forem necessário eu posso repetir esse exame e ele vai dar o mesmo resultado. Um exemplo aí também, pesquisa de sêmen, também é muito feito no laboratório de biologia forense, tem todo esse fluxograma que é feito, né? Vocês viram um exemplo lá de um lençol que foi utilizado luz forense, onde você consegue identificar aquela amostra sem destruí-la, não é um processo químico, onde a gente vem destruir aquela amostra, ela, talvez utilizada, você não, a não ser que você tenha uma contraprova. Muitas vezes você já método químico destrói aquela prova, mas você consegue o resultado. Aí sempre a gente trabalha com duplicar, sempre com uma contraprova também. Você faz uma pesquisa de espermatozoide, usando microscopia, e também conhecimento aí com pesquisa de antígeno prostático específico, exame de PSA. Então, são um caminho, um fluxograma de trabalho pericial para a identificação desse tipo de amostra com análise de sêmen. Passamos agora ao laboratório de DNA, também muitos farmacêuticos. Agora, com o novo concurso, eu pude entrevistar alguns colegas e tem vários farmacêuticos que trabalharam no LACEN, essa parte aí, esse período de convite, e agora vão estar somando a nossa equipe lá na perícia. Então, o laboratório de DNA hoje teve um investimento muito grande, né, em tecnologia, principalmente do governo federal. A perícia tem passado por um investimento muito grande. O laboratório de DNA foi um exemplo, desde seu surgimento. O governo federal tem investido muito. Hoje tem trabalhando, estruturando um banco de dados de perfil genético nacional, onde um condenado ou suspeito, tendo o seu DNA ali inserido, posso correlacionar tanto aqui no estado quanto a nível nacional com os outros entes federados, tem até como de forma internacional através da cooperação com a Interpol. Então, o DNA faz análise, comparação, perfil genético entre vestígios coletados no local de crime, vestígios diferentes, vestígio com uma vítima e vestígio com suspeito. Então,
lá os colegas, utilizando de todo esse aparato, toda essa tecnologia, fundar, uma vez quesitado a eles, entregue as amostras, eles fazem essa comparação, verificam se tem um match, se é positivo ou se descarta aquela linha de investigação. Muito comum também, junto com a necropatoscopia, você tem a identificação humana. Às vezes não é possível fazer aquela identificação pela impressão digital, a gente passa pela parte de antropologia e, logo na sequência, a gente vai para o DNA. Muitas vezes aqueles cadáveres esqueletizados ou carbonizados são levados, a gente tira uma amostra, encaminha, onde também, de acordo com o seu procedimento, seu tempo, né, a gente pode estar informando se aquela amostra pertence àquela vítima. Também é coletado material dos familiares e é feito essa comparação de perfil. Como eu falei, há um investimento grande hoje no banco de perfis genéticos, tem recebido equipamentos de ponta, os mais modernos aí do país, treinamento constante para os peritos. Outro banco de dados aí que a gente tem, só voltando um pouco, o Estado também investiu aí 10 milhões num banco de dados de impressões digitais também para ser utilizado na busca por autores. A balística que eu falei que faz aquelas análises, também vai estar recebendo um investimento aí de mais de 6 milhões de reais, também com um banco de perfil balístico, né, de análise balística. Então, assim, tem recebido diversos investimentos para proporcionar melhores resultados. Então, nós temos aí esse banco de perfil que são inseridos hoje. Estamos trabalhando na inserção, iniciando o processo de inserção de condenados, um rol de crimes aí que estão indicados na lei. Uma vez lançado nesse banco de dados, qualquer vestígio que venha entrar ou já esteja no banco pode gerar um match e aí a gente correlacionar e também dar a sua autoria. Pelo início do nosso banco de dados e também a nível nacional, e tem visto que está sendo um sucesso, nós temos casos de matches aí de exemplo de crimes que aconteceram em unidades de federação de Espírito Santo e São Paulo, conseguiram correlacionar, crimes sexuais também, dar o autor, que estavam em abertos, você chegar à autoria. No caso do projeto Desaparecidos, uma outra inovação aí do governo federal, até para diminuir esse número de pessoas que são enterradas indigentes, ou aqueles familiares que até hoje sentem que tem um ente desaparecido, não sabe o que aconteceu. Então, tem inserção do perfil daquela pessoa que não foi identificada. Essas famílias elas foram convidadas, elas vieram até o laboratório, coletaram seu material e nós tivemos um match bem interessante de uma vítima daqui com a família de Minas Gerais. Isso é muito orgulho para toda a equipe, proporcionar esse tipo de chegar a esse desfecho, né, para uma família que buscava uma informação aí do seu ente. Então são trabalhos aí de não só na área criminal, mas também todo um trabalho de cidadania, um trabalho nobre, né, que um perito, um farmacêutico está desempenhando aí para a sociedade. Parte de química forense, foi aí que quando eu comecei minha vida profissional na perícia, tive de formação em Minas Gerais, eu imaginava que assim, vou entrar para o laboratório de química, né? A primeira coisa que eu ouvi foi um não, eu ia para local. Mas também não foi no local de química, também eu me apaixonei pela área, mas aí vai caminho, um local onde, eu falei, o farmacêutico se sente em casa, né? Ele está habituado. Então, e tal exemplo, né? Nós trabalhamos com análise dessas substâncias tóxicas, drogas ilícitas, medicamentos, agrotóxicos, são exemplo aí com os tabletes de maconha, que é o carro-chefe, né? Maconha, cocaína, crack. Então, e a gente tem a questão dos selos e entre outras drogas aí que também são analisadas. O trabalho, o número de apreensão é grande aqui no estado, né?
Vai ter uma demanda muito grande, sempre necessita de muitos peritos ali, e aí é muito voltado mesmo farmacêutico, trabalhando ali na área. Também trabalhamos com, não só com as drogas, com medicamentos, mas falsificações, alterações de produtos aí que são industrializados, principalmente as marcas, né, denunciam onde pode estar ocorrendo esse tipo de prática. A delegacia de consumidor vai lá, recolhe o produto, a própria marca oferece o padrão, são verificadas análises se realmente há uma falsificação naqueles produtos, como cosméticos, agrotóxicos, né? Verificação de formol, concentração maior permitida, é um exemplo aí também de análise. Resíduo de disparo de arma de fogo, via úmida, né? Às vezes a gente faz o autor de um crime efetua um disparo, então, resíduos daquele disparo impregnam a mão, uma vítima de suicídio também, né? Tem ali. Então, é feito coleta naquela mão, isso é levado para o laboratório, é feita uma análise. Hoje, que está com trabalho de alguns fundos para adquirir até a microscopia eletrônica de varredura, que é o exame mais recomendado. Hoje nós não temos, então a gente faz via reação, né? Então tem alguns falsos positivos, aí não chega a ser conclusivo, mas ele ajuda, muitas vezes, na interpretação dos vestígios. No caso de um crime, às vezes eu tenho ali, eu não tenho um vestígio que é determinante, eu tenho vários vestígios e analisados, separados, e também de forma em conjunto, você chega a uma conclusão que é colocada no laudo. Outro exemplo de trabalho na química, né? Análise de combustíveis, alterações em combustíveis, gasolina, fora do recomendado, percentual de álcool ou algum outro reagente que é colocado ali para fraudar, volume de água no álcool, tintas, resíduos de incêndio, logo atrás eu falei, incêndios, então coletados resíduos, são levados para análise, busca de acelerantes, colocar muitas vezes um líquido inflamável, gasolina, álcool ali, colocado fogo para acelerar aquele fogo, muitas vezes ocultar vestígios de um crime. Toxicologia forense, esse laboratório ele é um dos que vários laboratórios mais de produção científica. Ali, todos os farmacêuticos, muitos conhecidos de vocês, professores, né? Quando eu entrei na farmácia, eu tinha uma professora que era desse laboratório, então eu conversei bastante com ela. Então, assim, tem profissionais aí de renome nacional, apresentado trabalho a nível internacional, tem participação, muito contato com peritos de outros estados, né? Auxiliam em muitos casos. Aí eu posso citar o exemplo de eles trabalharam muito no caso da Boate Kiss, né, que aconteceu lá no sul do país, né, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Então, os peritos aqui do Espírito Santo, com todo o seu conhecimento, seu know-how, puderam auxiliar os colegas naquele caso. Então, aí, pesquisas de voláteis, né, álcool, carboxiemoglobina, né, monóxido de carbono, medicamentos e drogas de abuso, sangue, as vísceras, os líquidos extraídos, vísceras, entre outros. Agrotóxicos, no caso do Paraquat, inorgânicos, pesquisa de arsênio, cianeto. No caso aí, nosso parque analítico do Laboratório de Toxicologia Forense, na química também a gente está com vários equipamentos de ponta. Agora, passando por uma atualização, adquirimos novos equipamentos mais modernos, para poder dar, isso aí já estavam aí já com 11 anos de uso, então a gente deu essa atualizada para buscar mais eficiências no nosso trabalho, gerar mais resultados. Então, a gente tem passado por esse investimento, um investimento cultuoso, porque são equipamentos que têm bastante caro, mas que tem ajudado muito e vem ajudando muito no esclarecimento dos casos.
Esse é um caso, vou falar um pouco, né? Onde eu particularmente atuei, e mostra como que o farmacêutico, ele, desde um local que aconteceu, aparentemente poderia ser um acidente, mas havia outras suspeitas, né? Foi feito um trabalho, tanto no local, onde aparentemente é um acidente, a análise de manchas de sangue naquele veículo, análise dos danos que foram causados no veículo, analisar a vítima em si, se era compatível aquelas lesões, se aquilo que se observava no carro, no local, poderia realmente dizer que é um acidente. Coleta de material daquela vítima foi levada para análise, então você fez o padrão, né, análise padrão, mas aí você tem um histórico, como eu falei, farmácia no local, sua percepção já sabe para onde vai mandar, em qual laboratório, o que ele espera daquele resultado. Então, a gente tem um trabalho muito próximo dos peritos de laboratório, e aí, nesse caso, eu coloco uma colega farmacêutica que formou comigo, a Daniela Rosada, trabalho uma conversa com ela, a doutora Josideia também, que chegou nesse caso, foi identificado substância midazolam, ansiolítico potente, né? Ele gera aí uma sonolência a partir de 30 minutos. Você viu que uma dose aparentemente terapêutica, você dá uma linha de investigação para a autoridade policial, verificar se a pessoa fazia uso prescrito ou não, se foi aplicado. Reconhecer todo o histórico daquele dia, né? A pessoa esteve numa lanchonete com o seu namorado, quanto tempo que ela gastaria chegar em casa, se provavelmente ela foi dada a medicação para ela, para causar talvez vir a causar o resultado que foi observado. Então, esse foi um caso bem interessante, difícil, um trabalho difícil, mas que nós buscamos todos os vestígios, todas essas análises, um trabalho, uma expertise ali que foi multidisciplinar, mas a atuação, principalmente farmacêutica, essa relação do que foi coletado, o encaminhamento, o resultado, a interpretação desse resultado foi fundamental. Por fim, deixei uma mensagem, todo mundo trabalha na perícia, então, no seu norte, né? A perícia, né, cabe encontrar a verdade, mas primeiro devemos achá-la e depois contá-la, mesmo que seja em partes, mas contá-la. E sempre chegar ao objetivo, que é o quê? Condenar aquelas pessoas que realmente cometeram, inocentar aqueles que ou erroneamente foram acusados. Isso é uma missão nobre. O nosso produto sempre busca isso, da materialidade daquele crime, a dinâmica, e principalmente a autoria, que aí a sociedade verifica que aquela sensação de impunidade está acabando. Manter quem realmente deve ficar preso. Assim, termino minha apresentação, abro a pergunta e deixo livre para a doutora Denise continuar. Isso. Ô Francisco, muito interessante a sua apresentação e esse final realmente é interessante observar porque a gente imagina um crime, se ele não for, se o culpado, né, não for um réu confesso, só a perícia criminal para poder, de fato, conseguir elucidar esses casos mais complicados, né? Nós estamos aqui com uma pergunta da Tatiara. Ela é farmacêutica com pós-graduação em perito criminal e ciências forenses, realmente é uma área encantadora. Ela faz três colocações. Primeiro, pedindo para você falar um pouquinho sobre o perito ad hoc. Depois eu vou falar as três, né? E aí você vai, depois posiciona.
e explicar como que o farmacêutico pode atuar nesse segmento sem um concurso público. E qual que seria o passo para iniciar com o estudo de casos e emissão de laudos periciais. Se você quiser, depois eu refaço as perguntas. Você pode elucidar um pouquinho aí para a nossa colega? Sim. O perito ad hoc, ele é um perito que ele trabalha naquele caso, né? Às vezes a gente tem aí algumas regiões, não é o caso aqui do Espírito Santo, mas o nosso país ele é muito grande, né? Vasto, então não tem perito em todos os lugares. E a ausência, né, de um perito oficial, a unidade pode designar duas pessoas com conhecimento específico, atuar naquele caso, feita uma portaria, atuar naquele caso específico, e realiza os exames. Tem que ter o conhecimento na área, são duas pessoas. Então, esse é um exemplo de ad hoc. Pode acontecer de um caso muito específico, conhecimento muito específico, também você lançar a mão desse conhecimento de uma pessoa duas pessoas que têm esse conhecimento que alguém oficial não possa ter. Mas mais comum é nesses aí que eu falei. Farmacêutico atuar num segmento sem um concurso público, aí, perito oficial é aquele servidor, né, que passa por um concurso público, dentro dos seus critérios de seleção, investido, passa por um concurso de formação, e é um perito. Ao final do curso, aprovado, nomeado do exercício, ele é seu cargo de perito oficial. No caso, quando ele não tem o concurso público, você tem pode, é o ad hoc, naquele caso específico, ou a gente atua ele como assistente técnico, às vezes assistente técnico da acusação ou assistente técnico da defesa. Então, o perito, muitas vezes ele após as diligências da perícia, né, esse assistente técnico é nomeado pela autoridade judicial e ele vai estar fazendo, se for pela defesa, ou comprovando, mantendo aquela tese, ou, se for muitas vezes pela acusação, querendo livrar aquela pessoa que está sendo acusada, ele pode estar questionando alguma parte do laudo, ou gerando dúvidas naquele laudo. Então, são algumas formas aí que pode atuar, mas não é o perito, né? Ou é ad hoc, ou é um assistente, na forma de um assistente técnico. E qual passo, né, para iniciar com o estudo de casos, emissão de laudos periciais. Todo caso, né, ele tem, falei, a gente se utiliza de muita metodologia científica, que é o que você vê na sua graduação, você tem esse conhecimento apurado. Então, você faz essas análises, interrelaciona vestígios, trabalha o vestígio também separadamente, interrelaciona ele, e aí, no caso, emite o seu laudo, ou no caso, um parecer, se for o caso também, de acordo com o que você está trabalhando. Porque parecer basicamente uma opinião técnica a respeito daquele fato. Espero ter respondido aí os 3 questionamentos. Legal. Nós temos aqui uma pergunta da Ana Beatriz. Ela gostaria de saber qual pós-graduação é necessário para atuar como perito. Ela menciona que sabe que varia muitas vezes de estado para estado, mas queria saber qual que é a área mais comum e já desde já agradece. A questão, assim, pós-graduação, posso falar um pouco mais de graduação, né? Assim, cada estado fala um pouco de graduação, pode falar um pouco de pós-graduação também, porque eu acaba respondendo tudo. Realmente, depende, a questão de graduação, para ser perito, concurso público, depende de estados, né? Minas Gerais, por exemplo, qualquer área, qualquer graduação, né? Nível superior. E tem outros estados, agora o Espírito Santo está nessa também, de Polícia Federal, são áreas específicas, de por áreas. Aqui nosso último concurso, nós tivemos áreas de engenharia, tecnologia da informação, tivemos a parte de contabilidade, direito, a parte laboratorial, tinha farmacêutico, biólogo, química, também teve a parte de odontologia, medicina veterinária. Então, assim, foram por áreas. A grande maioria dos estados hoje tem adotado essa prática, fazer concursos por área.
Durante o ato, No caso, então, assim, para participar de pleitear, né, uma vaga em um concurso público, basta a graduação, não é necessário uma pós-graduação. A pós-graduação, acredito eu, que vai, obviamente, ampliar as chances do colega, né, em passar nesse concurso, seria isso? amplia muitos concursos, por exemplo, o Minas, ele cobra alguns conhecimentos, né, na parte de criminalística, na parte de medicina legal, Uhum, isso tem ajuda, mas depois, como você também está como perito naquela, está investido no cargo de perito, na pós-graduação também ele abre horizontes, ele te torna um especialista em determinada área, né? No caso lá eu ponho que eu fui um pouco mais para gestão, eu fiz pós-graduação em administração pública, então hoje eu estou no gabinete. Tem colegas que, igual eu falei da doutora Jandira, fez um mestrado na área de química e voltado bem para a documentoscopia, então ela ganhou um know-how naquela área. vai gerando uma especialização dentro da perícia, né? Tem os colegas da Interessante. toxicologia, outros que foram para a parte de DNA. Então, assim, ele acaba se tornando um perito mais especialista naquela área, né? E quando Certo. acontece os casos, ele acaba sendo a referência naquele estudo, na busca daquele conhecimento. Tá certo. A Flávia Vieira Botelho, ela está comentando aqui. Para você, qual seria a maior dificuldade que enfrenta sendo um perito criminal? Eu poderia colocar aqui uma vírgula, né? No caso, o fato de ser farmacêutico, o quanto ajuda enfrentar essas dificuldades? Olha, se eu fosse falar como farmacêutico, como perito, a dificuldade que eu vejo foi mais questão psicológica, assim, em alguns casos que abalaram, que você sente, né? Não vou dizer que como de muitos casos que chocam, né, as pessoas e conosco também acontece. Vou dizer que deve ser o mais técnico possível, mas tem casos que te chamam a atenção, te deixam abalado. Isso é uma dificuldade que a gente pode ter. Como farmacêutico, isso me facilitou muito vencer essa dificuldade. Conhecimento adquirido durante a graduação, né, está ali, vou falar, parte de anatomia, parte dos exames, o uso de EPIs. Então, assim, me permitiu superar muitas dificuldades na minha profissão. Então, um pouco nessa relação. O que gera um psicológico nosso, mas também o que isso facilita para superar ou mitigar alguma dificuldade ou isso que a gente vê aqui. Tá certo. A Tatiara, ela está complementando a pergunta dela sobre a nomeação de um assistente técnico ou ad hoc. O farmacêutico deve ir direto no fórum da cidade, em qual vara para deixar seu currículo ou qual o melhor procedimento para ser nomeado ou ser contratado para aquela situação ali especial ou não. A DOC, como eu falei, ele realmente tem um conhecimento muito específico na área, né? E realmente nas regiões onde não tem perito nomeado para ser são dois. Aqui no estado, todas as áreas a gente tem peritos, né? Tem na região norte, noroeste, sul, serrana. Questão de assistente técnico. Geralmente são os escritórios, né, de advocacia que acabam contratando esse profissional, também com conhecimento específico, para atuar, onde vai estar verificando, né, analisando todo o trabalho que foi feito com o perito oficial, muitas vezes ratificando aquele laudo, como, por exemplo, a favor da defesa, né, ou quando trabalha
para, vamos botar assim, de gerar dúvida no laudo, que possa beneficiar aquele réu, né? Realmente a gente fala assim, em dúvida pro réu, na dúvida a favor do réu. É isso aí. Mas, pelo pouco da pergunta dela, eu acho que ela está bem voltada na questão do perito judicial. Porque trabalha nas varas cíveis, onde você deixa seu currículo, ali você é nomeado, tem seus honorários. Então, também tem essa linha. Trabalhando muita parte criminal, mas também nós temos a figura do perito judicial. Por exemplo, aí, muitas vezes você tem exames de Grafotex, são bem comuns aí nesse caso. Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não. Caso apareça aqui, a gente faz as perguntas. Eu acho, assim, brilhante observar a forma com que o farmacêutico é preparado para poder atuar em tantas frentes, né? E essa atuação como perito é mais uma onde o farmacêutico de fato pode se dedicar e com certeza vai sair bem, conforme o doutor Francisco relatou aqui, estamos preparados para isso, né? E essa Semana Sudeste da Farmácia tem um dos principais focos é exatamente esse, demonstrar todas as oportunidades onde o farmacêutico pode atuar, despertar esse interesse, ou esse campo, né, de interesse para os farmacêuticos já formados e que, de repente, têm intenção de fazer uma migração aí de atuação, como também os farmacêuticos, os futuros farmacêuticos, né, os acadêmicos que ainda não se decidiram qual atividade que vai encarar. Então, assim, é com muito orgulho que a gente observa, vê o farmacêutico atuando, então, em posições tão destacadas aqui no nosso estado, como é o caso aqui do doutor Francisco, né? Então, a gente entende que o nosso papel com a Semana Sudeste, que está se encerrando hoje, ela se encerra de forma brilhante, com essa demonstração de mais um campo de atuação. Eu observei aqui, nós estamos com a presença de um conselheiro, o doutor Hugo, e o doutor Leandro Passos, meu colega de diretoria, conseguiu entrar, né, doutor Leandro? Ele ainda está lá no batente, quiser dar uma palavrinha, Leandro, está à sua disposição, tá? Deixa eu ver se eu identifico aqui mais alguém, assim, lá do conselho, obviamente, nós temos os nossos colaboradores, nós temos aqui também o nosso fiscal, um dos nossos fiscais, o Gentil, que sempre nos prestigia aqui nas palestras, assim, é muita gratidão. Leandro, quer dar uma palavrinha? Eu sei que Francisco é seu colega de turma, eu sei que você está trabalhando, é possível? Sheila tem que desmutar liberar o microfone. Leandro. Vamos ver a Lília. Enquanto a Lília libera o Leandro, deixa eu fazer aqui. Oi, boa noite. Liberou. Seja bem-vindo, Leandro. Boa noite. Está conseguindo me ouvir? Estamos. Em primeiro lugar, boa noite aos colegas, na pessoa da doutora Denise. Eu cumprimento a todos que estão presentes. E meu amigo, né? Meu amigo Francisco Mutz, doutor Francisco. Peço perdão, eu estou aqui, né, como vocês podem observar, ainda estou aqui no batente, como a doutora Denise bem colocou, exercendo aqui na prática, né, a minha nobre função. E, enfim, eu queria parabenizar. Consegui pegar o final Mutz, da sua apresentação, mas assim, eu tenho um imenso orgulho de ter você como colega, mais do que colega, como um amigo. E é uma referência para os colegas que estão presentes. Eu queria deixar esse relato. O Dr. Francisco, ele é uma referência, né, aqui dentro do Estado, não só aqui no Estado, como fora. Eu tenho um bom relacionamento com os colegas da perícia, da Polícia Civil, e é uma imensa honra
a gente poder estar te ouvindo e você tá assim, dividindo o seu conhecimento aí com a gente, que é um vasto conhecimento. Aqui, se a gente deixasse prolongar o tempo aqui, o Mutz, ele tem mas muito conteúdo para estar passando para a gente. E é isso, queria agradecer a oportunidade e parabenizar a todos aí pelo evento. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, pelas palavras aí. Doutor Francisco, gostaria de falar alguma coisa? Muito elogio, né, ao meu colega Leandro, meu amigo, aí, quero cumprimentá-lo. E como nós estávamos conversando, né, Denise, formamos juntos, a esposa dele também. É um motivo de orgulho, né, eu ver e hoje formando conselheiro, Conselho Regional de Farmácia, vários colegas formaram comigo, né, no caso do Rodrigo também, o doutor Gustavo, e Leandro, em especial, como um colega farmacêutico, ele também trabalha, ele tem também outra função nova, né? Ele está no Conselho de Segurança de Linhares, onde a gente tem a atuação dos nossos peritos, faz parte da diretoria, é parceiro das instituições de segurança, busca o Conselho de Segurança de Linhares é uma referência para todo o Estado e para o Brasil, em termos de sua organização. Isso aí, muito fruto da competência do Leandro e de todos os diretores que ali estão. E tudo isso que ele leva ali do Conselho, eu vejo que também deixa sua marca no Conselho Regional de Farmácia. Eu diria que é com muito orgulho que a gente vem fazendo esse trabalho e aonde um dos pilares é exatamente ampliar esse conhecimento e levar conhecimento para o nosso colega farmacêutico, em todas as diversidades de campos de atuação que a gente tem à nossa disposição. Nós vamos aqui, então, partir para o encerramento dessa Semana Sudeste de Farmácia. Já vamos ficar com saudade, porque foi uma semana intensa, onde a gente passeou aí por alguns campos de atuação e com palestras de colegas renomados. Tivemos convidados de Minas, do São Paulo e do Rio de Janeiro e, obviamente, aqui do Espírito Santo, né, justamente para coroar aí a nossa participação. Eu queria agradecer aos colaboradores do Conselho que realizaram esse evento e organizaram de forma brilhante. Eu queria chamar a atenção que na próximo sábado, dia 2 de outubro, quem ainda não se inscreveu, corre, porque as vagas estão se encerrando, vai ser a retomada do nosso evento presencial. O tema que a gente vai ter um curso de uma carga horária 8 horas, vai ser sobre ozonioterapia, e eu acredito que vai despertar bastante interesse. As vagas são limitadas em função de ser presencial, a gente ainda está num período aí de recomendações sanitárias, né? Então a gente não pode estender muito o número de vagas. Quem ainda não se inscreveu e se interessar por essa área de atuação que está crescendo muito, corre para fazer a inscrição, né, Sheila? Que senão vai perder a oportunidade. Então, eu queria, assim, agradecer muito a presença de todos, a essa realização da Semana Sudeste. Ano que vem tem mais, a gente espera que ela aconteça de forma presencial, para que a gente possa, então, retomar as nossas atividades de uma forma mais calorosa, né, Sheila? E aí, com certeza, isso vai ocorrer. Agradecer ao doutor Francisco pela disponibilidade do tempo e de compartilhar conosco a sua atuação nesse campo, que para nós não é muito comum ouvir falar do farmacêutico atuando ali, mas foi assim muito bom saber que é brilhante a nossa possibilidade de atuar ali, né? Vou me despedir. Leandro, se quiser fazer o uso da palavra para se despedir, como mais um membro da diretoria, e doutor Francisco,
então aí a gente pode encerrar. Eu acho que o Leandro não pode, porque ele está atendendo um paciente ali, né? Então, assim, vamos nos despedir. Se o doutor Francisco quiser falar as últimas palavras aí, está à disposição, doutor. Quero agradecer ao convite do conselho. Também foi uma honra estar participando, expondo a minha paixão, a profissão que eu escolhi, né, como farmacêutico, e a área a qual eu me apaixonei, que é TI. Passar um pouco da nossa experiência, mesmo que foi rápida, para nós mostrar que até dentro da perícia, a atuação do farmacêutico, o leque de áreas que ele pode estar atuando. Espero ter despertado o interesse nos mais jovens, aqueles que estão iniciando a sua carreira, né, estão estudando, e bem também aqueles profissionais que já estão formados, né, que queiram buscar outras áreas do conhecimento. Espero que tenha despertado esse interesse e que tenha sido uma noite produtiva. Com certeza foi. Tenho certeza que foi. Desejar a todos uma boa noite e repasso a palavra aí à doutora Denise. Só desejar mesmo uma boa noite, agradecer a todos que estiveram conosco. Eu observo aqui algumas pessoas que nos acompanharam a semana, todos os dias da semana. A gente espera que tenha cumprido o nosso propósito, que era levar mais conhecimento e mais diversidade de opções de campos de atuação do farmacêutico, e dizer que o Conselho está aberto para sugestões, algumas Capacifarmas que a gente realiza, e a gente está aí para seguir em frente com essa determinação que a gente tem de levar e ampliar o conhecimento a todos os farmacêuticos. Desejar a todos uma boa noite e semana que vem, no dia 2, a gente espera vocês presencialmente aqui se inscrever. Tá ok? Tchau, muito obrigada, viu? Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.